Olá, gente. Boa noite a todo mundo que está entrando nesta live. Primeira live que eu vou. Já vou convidar ela aqui. Vamos lá, gente. As pessoas que acompanham. Oi, querida. Oi, tudo bem? Tudo bem? Prazer te conhecer. Prazer. Eu tô me apresentando, tô dizendo o intuito dessas lives. Uhum, Todo mundo sabe que eu operei a coluna 2 vezes, enfim, e depois tive um tumor na hipófise, fiquei com sequelas de doenças raras e tô sentindo na pele. Eu sei que o seu caso não é uma doença rara, mas uma doença de difícil diagnóstico, você já vai contar tudo pra gente. Eu sei o quanto é difícil a comunicação de um paciente que chega num hospital explicando a doença que tem, o acesso à medicação, enfim, eu estou sentindo tudo isso muito na pele. E eu decidi que a minha meta de vida agora é conscientizar o maior número de pessoas e chamar atenção para doenças raras ou para doenças de difícil diagnóstico, como é o seu caso. E é isso, eu quero que a gente tenha um momento de troca, quero entender muito sobre a sua realidade e espero que isso alcance muita gente para que a gente possa fazer um movimento muito bom, uhum. porque eu acredito que na união, a união faz a força, né? Sim, Então, sim. bora lá, Ivana, diga lá. Primeiro, eu acho que não é só eu, assim, mas também grande parte dos meus irmãos de doença aí, né? A gente tem uma admiração muito grande por você, porque você também é uma guerreira, a gente sabe que a sua batalha não é fácil, sabe? E, enfim, a gente tá junto, não é só você com a gente, mas a gente também com você. Eu acho que primeiro o importante é trazer que a síndrome da fadiga crônica não é uma doença nova, né? É uma doença que está presente aí já tem muitos anos. E eu comecei a desenvolver esse movimento aí na perspectiva de trazer a conscientização dessa doença, porque aqui no Brasil não tem estudos, assim, são muito poucos os estudos, mas não tem bancos de pesquisas específicos voltados para a síndrome da fadiga crônica. Apesar de na Europa ter, no Canadá, nos Estados Unidos, em vários outros lugares do mundo. Já tem pesquisas sendo desenvolvidas em vários países, né, como eu disse, e já identificaram alguns fatores, algumas coisas biológicas, algumas alterações biológicas evidentes, mas nenhuma a ponto de ter um marcador biológico, que torna a doença mais difícil de ser diagnosticada. É isso, porque não tem esse marcador biológico, tipo, não existe um exame específico no qual diagnóstico é traçado, entendeu? Então, Essa isso doença ela tem um CID, né? Existe um CID. existe sim. Os meninos estão online aí, eu acho que eles vão trazer o CID, eu não sei o CID de cabeça aqui, mas existe sim. Eu vou pedir para eles colocarem aí, o Vinícius, o Jefferson, alguém aí, podia colocar o número do CID aí da síndrome, por favor. É, ela é comumente confundida com depressão, com ansiedade. Olha lá, ó, CID G... G93.3. Ela é comumente confundida com depressão, com ansiedade, então a tendência é os médicos tentarem te entrar com muita medicação, né? Apesar disso De ser nem necessário. apesar de não ser necessário, né? O que acontece? Geralmente, os sintomas são, eu até deixei anotado aqui, porque não são todos porque assim, os sintomas eles oscilam, sabe? Tem dia que eu acordo super bem, tem dia que eu acordo super bem e parece que eu não tenho nada, mas tem dia que eu não consigo levantar da cama, que eu fico em Mesmo pé, tomando a medicação. mesmo tomando medicação, porque não existe um tratamento pelo FDA que seja específico para a síndrome da fadiga crônica. Por enquanto está em fase de pesquisa, então a gente tenta contornar os sintomas. A gente Que não vai na são.
Então, existe a intolerância ortostática. A intolerância ortostática ela está correlacionada com a desautonomia do sistema nervoso, que é o sistema nervoso que passa as informações para os órgãos. É ele que, por exemplo, na hora que você fica em pé, ele que dá informação para o seu coração que você está levantando, ou então passa informação para a bexiga, para o intestino e coisas assim. Então é comum, por exemplo, às vezes ter alterações gastrointestinais, ter arritmias cardíacas, ter sudorese, e isso tudo é ao ficar em pé. No meu caso, é ao ficar em pé. Tipo É no assim, movimento de sentar, de você estar na posição sentada ou deitada e fazer o movimento de ficar em pé. na verdade, sentada eu também tenho sudoreses. O problema do meu corpo é vertical. Se eu ficar na Entendi. horizontal, se eu ficar na horizontal, tá tudo certo. Inclusive, na natação, por exemplo, eu fiz um tempo de natação, na natação eu conseguia render super bem. Só que eu saía da piscina querendo vomitar. Porque é a hora Porque que você levanta. porque é a hora que eu levanto e porque eu tinha feito esforço físico. Porque outro sintoma da síndrome da fadiga crônica é o PEN, que é o esforço, o mal-estar pós-esforço. Então, tipo assim, pode ser, se eu quebro o meu limite, eu posso desencadear uma crise que eu não sei por quanto tempo essa crise vai ficar por eu ter esforçado, entendeu? E E como que é essa crise? Quando essa ela, ela pode vir com sintomas gripais, linfonodos inchados, ter alteração da desautonomia, né, que aumenta batimentos cardíacos, aumenta a sudorese. Eu tive um PEN semana passada, eu fiquei uns 4 dias com uma dor de garganta muito grande, que ficou inchado, entendeu? E porque eu passei do meu limite, eu forcei, entendeu? E Ivana, deixa eu te perguntar uma coisa. Eu falo muito, sou muito curiosa e já tô achando que eu tenho essa doença, porque muita coisa que você está falando aí acontece comigo. Sudorese, principalmente noturna, eu não sei se está ligado ao hormônio, não sei se está ligado à parte muita, hormonal. muita variação da temperatura corporal, por exemplo. Às vezes eu fico com muito frio no pé, as minhas mãos agora estão super geladas, mas o resto do meu corpo suando, 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 entendeu? E uma das coisas que essa coisa da variação de temperatura corporal e tudo mais, arritmias, tá correlacionado com a desautonomia. A desautonomia ela tem um exame específico, tem um tilt test. Aqui no Brasil já tem esse tilt test que você faz, é um exame em que você fica numa maca e essa maca, você é meio que amarrado nessa maca e essa maca vai tomando a posição vertical e fazendo as medidas dos batimentos O que cardíacos acontece com o seu corpo? com o seu Nesse... corpo para você ver. No dia que eu fiz esse tilt test, sem estímulo, eu não passei mal. Mas quando coloca o estímulo, que eles te dão um remédio para estimular, Isordril, Glucagon? Ai, o eu meu eu fico com glucagon, é horrível esse estímulo. Você Nossa, minha passa mal. filha, eu passei tão mal, eu passei muito mal, A muito mal. glicemia cai, né? No meu caso, os meus batimentos foram para 140 de uma vez e caíram para 40. Então eu tive uma queda, uma subida super rápida e descida super rápida. E o processo só estabilizou ali porque o médico interviu, né? Ele entrou com sal e não sei o que, tentou estabilizar lá, mas ainda Você assim perde sódio também? não. Na verdade, a gente tem uma tendência o que, inclusive, eu tive uma consulta ontem com uma médica que ela é especialista em desautonomia e ela falou muito da necessidade do sal para tentar estabilizar a pressão, mas não tem perda de sódio. O que acontece? Os nossos exames tendem a dar normais, porque ainda não tem um Gente. marcador biológico, entendeu? E você tem alguma carta? Porque assim, eu, no meu caso, como posso ter crise adrenal por não fabricar o cortisol, eu não fabrico cortisol. Se eu entro numa situação de estresse, eu posso ter uma crise. Eu ando com uma carta e chego no pronto-socorro, apresento essa carta, o médico socorrista não sabe o que é crise adrenal, sempre fala crise renal, eu tenho que repetir quase desmaiando 20 mil vezes, não é adrenal, porque as Uhum. pessoas não sabem o que é doença rara. Você tem alguma carta? Como é que você chega no hospital passando mal? Porque você deve passar mal às vezes. Passa. E como que você explica? Liga para o meu médico? O que você faz? Não faz. Não tem o que fazer. Você deita e espera.
Porque não adianta não adianta você ir para o hospital, que você vai aprendendo com o tempo, é que em dado momento aquilo ali tende a estabilizar, uma hora vai passar. Mas nessa brincadeira já aconteceu de eu ficar 4 meses de cama, porque eu ficava em pé, eu tinha muita sudorese, enjoo, vontade de vomitar, entendeu? E tem déficit cognitivo também. Tem dia que eles chamam névoa cerebral, que você tem dificuldade de raciocínio, dificuldade de entender as coisas. Tem gente que tem, por exemplo, você conversa com a pessoa não entende. Eu não cheguei a esse nível ainda, mas assim, eu tenho dificuldade cognitiva de conectar as coisas em aula, tem dia que eu só preciso dormir porque minha cabeça tá meio esquisita, entendeu? Você sente uma coisa assim, porque eu tô achando que a gente tem sintomas muito parecidos e talvez a falta de hormônio pode causar essa fadiga em mim. Às vezes eu sinto, chama síndrome da cela vazia. Eu sinto que minha cabeça está vazia. Sim, sim. Tipo, não adianta as pessoas falarem comigo assim, parece que não entra na minha cabeça, sabe? Sim, Apesar sim. de tomar todas as medicações, tem dia que parece que eu não acerto. Me perguntaram como é a carta que eu ando. É uma carta... Peraí, tem muita pergunta. É uma carta feita pelo médico um endócrino que me acompanha, dizendo que eu sou uma paciente que faço uso de corticoide e em caso de crise, de vômito ou diarreia, para não esperar nem colher exame, para já aplicar 100 ml de hidrocortisona na veia. Uhum. Então, não adianta o médico criar, porque às vezes eu tive uma crise, desde quando eu operei, faz um ano que eu operei, e a médica queria fazer exame de sangue. Não vai pegar o cortisol no exame de sangue, não vai ficar pronto na hora. Então, Uhum. ela tinha que imediatamente colocar a hidrocortisona na veia. E ela não quis. E eu Uhum. falei, então liga para o meu médico, porque senão pode dar problema. E, ok, ela ligou para o médico mandou ela colocar, ela colocou. Então é uma carta que explica: paciente faz uso de corticoide, pode ter crise adrenal e injetar imediatamente 100 miligramas de hidrocortisona. Então vocês não têm nenhum tipo de orientação, é isso? Não, a Mas como é nossa. que faz para ter isso? Porque precisa, né? Então, é o que eu te falei, ainda estão sendo desenvolvidas pesquisas, né? Existe, por exemplo, em Stanford, os estudos estão sendo baseados em duas perspectivas. Pode ser que seja uma reação a alguma causa viral, em que o vírus foi exacerbado e causou danos, ou então o organismo, na tentativa de reagir, superativou o sistema imune, né? Mas existem universidades indo por outras perspectivas. Existe uma mulher que ela estava em Harvard, ela estava fazendo mestrado em Harvard, o nome dela é Jennifer Brea, e ela teve uma crise, porque tudo começa nesse sentido, ter uma crise aparentemente viral, ela teve febre e tal, foi parar na UTI, uma pessoa que nunca tinha ficado doente na vida, e desde então ela começou a apresentar sintomas de acordo com a síndrome da fadiga crônica. Só que a tendência dos médicos é colocar: ah, não, isso é coisa da sua cabeça, isso você está imaginando, isso é emocional e tudo mais. Nisso tudo, a Jennifer falou assim: não, se é coisa da minha cabeça, eu vou enfrentar isso. Ela andou não sei quantos quilômetros lá. A mulher desencadeou uma crise, ela ficou muito tempo de cadeira de rodas. Então, ela tinha crise que ela ficava literalmente de cadeira de rodas, porque ela não conseguia andar. Intolerância à luz, intolerância ao som, intolerância. Enfim, existem pacientes em vários níveis de severidade, entendeu? Existem pacientes que estão há mais de 8 anos que não conseguem sentar, entendeu? E a gente está falando de uma doença que já existe há muito tempo. E hoje você vai nos médicos, os médicos não sabem o que é isso aqui no Brasil. Exatamente, é o que Os... todos nós... Não sabe o que é, a pessoa não sabe o que é. Não, e você sabe o que é pior de tudo? O Covid-19, o pós-Covid, ele tem sido diretamente correlacionado com a síndrome da fadiga crônica em muitos casos. Os sintomas apresentados, eles se enquadram aos sintomas da síndrome da fadiga crônica. Você acha que no seu caso foi alguma coisa, foi uma doença viral que desencadeou? Olha, em algum momento da minha vida eu tive mononucleose. Isso eu nem soube. Eu fiquei sabendo depois nessa busca por exames e tudo mais. Um dos meus exames identifica que eu tive mononucleose. Existem Você alguns. pode explicar um pouquinho o que é?
Eu não sei. A mononucleose é aquela famosa doença do beijo. Em algum momento da vida eu tive isso. E aí pode ter desencadeado tudo isso? Dizem, existem algumas vertentes de estudos que caminham nesse sentido. Entendeu? Então, mas assim, nada é certeza ainda. O que que acontece? Muitos pacientes que têm síndrome da fadiga também fadiga crônica também tiveram mononucleose. Entendeu? Então, eles não sabem ainda especificamente o que que é. É uma coisa que tem pesquisa. Existe banco de pesquisa em Stanford, existe banco de pesquisa em Harvard, no Canadá, em Londres tem a Me Association, tem várias instituições pesquisando isso fora. No Brasil, não tem. Nem Entendeu? ligado ao pós-Covid, nada. Agora, com o pós-Covid, esse ano eu vi um estudo que saiu correlacionando o pós-Covid e que coloca a síndrome da fadiga crônica como um tipo de desautonomia. Mas, inclusive, até no grupo que a gente tem de pessoas que são diagnosticadas com a síndrome, porque assim, a tendência é a gente ir no médico e a gente ter que falar para o médico, olha, lê esse artigo, olha isso E aqui. você fica afastada, por exemplo? Você consegue ser afastada? Porque o INSS não deve nem saber o que que é. Se os médicos já não sabem, o perito ele vai falar, é frescura, pode voltar a trabalhar. É isso, mais ou menos, que acontece? Eu acredito que sim. Eu era fotógrafa, eu era autônoma, né? Então eu não consegui mais trabalhar, até mesmo porque fotografia exige muito do meu físico. Eu era fotógrafa de evento infantil, então eu tinha que fazer abdominal, agachamento o tempo todo, entendeu? Então, tipo assim, eu parei de fotografar já tem alguns anos. Então, eu parei de fotografar e decidi começar a fazer psicologia, que não existe tanto do meu físico, para ver o que que eu consigo fazer. Até então, eu ainda voltei a depender da minha mãe, né? Então, assim, mas tem muitos Mas você colegas. não sabe de nenhum caso de que com esse CID a pessoa conseguiu um afastamento pela INSS, por exemplo? Eu sei que um colega nosso do grupo. A Valéria acabou de falar que foi indeferido. Pois provavelmente eles não sabem o que que é. Apesar de que, o que que acontece? Esse grupo de pessoas do WhatsApp que tem síndrome da fadiga crônica, eles desenvolveram a associação. Ah lá, o Vinícius falou que não consegue afastamento. Eles desenvolveram uma associação da síndrome da fadiga crônica. E atualmente, recentemente, eles conseguiram fazer a lei distrital de apoio a pacientes com síndrome da fadiga crônica, que abrange só o Distrito Federal por enquanto. Mas a gente está tentando a nível nacional um que abrange a nível nacional, né? Mas ainda não foi votado. Mas assim, a informação é muito Mas aí pouca. eu queria entender um pouco, assim, porque se uma pessoa que não consegue sair 4 meses, 8 meses da cama, como é que ela vai trabalhar? Eu não entendo muito o sistema, assim. Como é que faz? Problema seu? Você tem um BCP? Você tem alguma coisa? Você é amparada de alguma forma por algum auxílio? Eu sou amparada Não. pelo auxílio mãe. Pelo auxílio, eu pelo auxílio marido, quando preciso, mas assim, não existe nada. Tipo, realmente é uma coisa que. Então, é um processo que eu acho que aí já envolve a questão jurídica, né? Que tem que ver se a pessoa entrou se ela pagou INSS durante o tempo que ela trabalhou, né? E também tem a questão de você provar que você tem a doença, né? Aí é muito subjetivo. Eu acho que se você não consegue provar que você tem a doença, é meio complexo, né? Eu acho que torna a coisa muito mais burocrática, né? E qual que é o médico que cuida da sua doença? É o neuro? Ou é uma junta médica? Então, o ideal é que seja uma perspectiva Multidisciplinar. multidisciplinar, transdisciplinar, né? Porque o que que acontece? Como é uma doença do sistema como tem a desautonomia, que é do sistema nervoso, que afeta coração, intestino, bexiga, por exemplo, tem épocas que me dá vontade de ir no banheiro fazer xixi o tempo todo. Eu acabo de fazer xixi, continuo querendo fazer xixi, mas eu vou fazer exame para ver se tem infecção urinária, não dá nada. Entendeu? Então, sabe por que eu te falei que tem alguns sintomas que são muito parecidos? Porque eu tenho diabetes insípidos. Uhum. Eu não sei se você sabe que é uma diabetes do sódio, que está ligada ao sódio, mas eu também não perco sódio. Daniela, não perco sódio, mas tenho muita vontade de urinar e muita vontade de tomar água. Já cheguei a tomar 30 litros de água por dia. E eu entro em episódios, às vezes, de hiponatremia.
se eu tomo a medicação um pouco a mais, enfim, eu não me adaptei à medicação. E a minha temperatura corporal cai muito e altera demais o meu batimento cardíaco. Agora você está falando isso de vontade, às vezes, de ir no banheiro, não tem nada a ver com a ADI, com a diabetes insípidos. Não tem isso, nada a ver Meus com isso. exames não dão nada. A única coisa que aparece de diferente no meu exame é o cortisol, que ele aparece invertido. Eu não sei se você sabe, mas o cortisol começa alto e tem que ir diminuindo no decorrer do dia. Sim. O meu começa baixo e ele vai aumentando no decorrer do dia. Então, para te contar uma notícia triste, tem que ser à noite. Porque O quê? durante o dia, seu nível de estresse, o cortisol tá lá embaixo. Então, ele começa de manhã baixo, ele vai ficando alto pro meio da tarde. Só que os médicos consideram isso irrelevante. Entendeu? Não, mas não é relevante, é uma alteração importantíssima. Cortisol é um hormônio, talvez um dos mais importantes do corpo. Mas eles falam que é irrelevante pra gente. Aí o que que acontece? Outra coisa que aconteceu, essa Jennifer que eu te falei que ela fez, aí ela fez um documentário sobre a doença. E esse documentário é muito forte, enfim, o quadro dela. Aí ela descobriu que tinha várias pessoas no mundo com essa doença, inclusive pacientes mais graves que ela, entendeu? E nisso tudo, e as pessoas e os médicos sempre falavam que os exames dela eram normais. E até que um neurologista, eu acho que foi um neuro, assistiu o documentário e ligou para, entrou em contato com ela e falou: seus exames não são normais, você tem alteração na coluna. Aí eles descobriram uma hipermobilidade crânio-cervical nela. E ela fez essa cirurgia da hipermobilidade crânio-cervical e mais duas, foram 3 cirurgias ao todo na coluna. Depois disso, ela entrou em remissão. E aí desencadeou a síndrome da fadiga Não, crônica. ela já tinha a síndrome. Era aquela mulher que ela foi internada, que ela estava na UTI, que fazia mestrado lá na. Ela já tinha Era síndrome. ela. Ela ficou mais de 8 anos doente, entendeu? Sem, às vezes, de cadeira de rodas, sem conseguir andar, ela rastejava, enfim, ela mostra a realidade dela. E o que que aconteceu? Alguém que assistiu esse documentário dela virou e falou: seus exames não são normais. Por mais que todos os médicos que ela já tinha passado nos Estados Unidos, na Europa, falassem que os exames dela eram normais. Aí ela fez 3 cirurgias na coluna e ela entrou em remissão. Ela voltou, ela não está mais sentindo esses sintomas. Só que o que que Nossa. acontece? Só 2 pessoas no mundo. Eu não sei se a última vez que eu vi era só 2 pessoas que tinham passado por esse processo cirúrgico. Então, ainda não é nada confirmado. Não tem certeza que todos os pacientes são isso, entendeu? Por outro lado, existem pesquisas em que mostram que quando eles fizeram um marcador lá, tiraram o marcador na questão do sangue, para ver como que era o sangue do paciente com síndrome da fadiga crônica e o paciente sem síndrome da fadiga crônica. E eles identificaram que no sangue do paciente com síndrome da fadiga crônica aparece como se a pessoa estivesse fazendo exercício físico, mesmo ela estando parada. Ou seja, é como se seu corpo, se o metabolismo fosse dobrado, o esforço fosse triplicado, e por isso te causa essa fadiga. Sim, Isso, mais ou menos isso. tem sono não reparador, você pode dormir. Se eu deixar eu dormir 15 dias seguidos, eu durmo numa boa. Só acordo para comer, deito e durmo de novo. E como que é a sua alimentação? É uma alimentação normal? O que que aconteceu? Eu cheguei a fazer a consulta com um médico de Londres que virou e falou assim: Ivana, você sabe que ainda não existe tratamento, né? Eu quero te dizer isso, primeira coisa. O que a gente está fazendo, o que a gente tem feito é isso, existem pessoas que melhoram, existem pessoas que não. Ele virou e falou para eu fazer uma dieta de baixo índice glicêmico. Tá. Tirar leite, açúcar, glúten, Carboidrato? carboidrato. E eu fiz essa dieta por um tempo. E a princípio eu apresentei uma melhora, mas depois tornou irrelevante. Não fazia diferença para mim. Só o leite que eu não voltei porque eu descobri que eu tenho uma intolerância muito grande ao leite. Eu tinha uma sinusite constante, dor de cabeça, não sei o que isso melhorou um pouco com a questão quando eu tirei o leite. A lactose, em geral, né? Tudo. Então, eles dizem que a lactose e a caseína são essas 2 proteínas do leite. E
E hoje é nítido, hoje a minha sensibilidade aumentou muito mais, porque eu tirei. Hoje em dia, se eu tomo leite, eu começo a tossir na hora. Começo a sentir dor na hora aqui, entendeu? E você vai no alergista, ele fala que isso não existe. Entendeu? Gente do céu, como é impressionante. Eu sei porque eu passo por isso. As pessoas não entendem a nossa doença, não sabem o que é, Não tem no- sabem. Eu já fui num médico que virou e falou assim pra mim: olha, você tá muito bagunçada. Por que que você Oi? não volta? Por que que você não volta depois? Quando você estiver melhor, você volta e a gente vê o que que a gente vai te tratar, como que é e tal. Eu juro pra você, já Você aconteceu isso teve comigo. queda de cabelo, alguma coisa relacionada à parte estética, assim? Alguma coisa que te pegou? Ou essa parte não tem nenhum tipo de alteração? Não. A princípio, eu fui numa médica que virou e falou assim, eu tava, na época que eu tava nesses 4 meses de cama, cheguei nessa médica, e essa médica virou e falou assim pra mim, olha, Ivana, o negócio é o seguinte, é melhor uma abelhinha pulando do que uma abelhinha morrendo. Vamos experimentar entrar com hidrocortisona? Ah, você faz uso da hidro? Eu fiz um tempo. Ah. Aí, nos primeiros meses, pareceu que teve uma melhora, mas deu 2 meses assim, de novo, não Você fazia inchou com a diferença. hidro? Você teve alguma reação à hidro ou não? A longo prazo foi me dando. Aí teve um médico que chegou e virou e falou assim: não, se essa hidrocortisona está funcionando, então vamos aumentar. Passou de 5 miligramas para 17,5. Aí quando Uma aumentou minha. bombinha, é o que eu tomo e não produzo nada. Pois é, aumentou para 17,5 e quando aumentou para 17,5 a minha glicemia começou a subir. Meu Deus do céu. Aí eu virei e falei, aí eu falei com o médico, virei e falei assim, olha, o negócio é o seguinte, minha glicemia tá subindo e tal. Não, essa alteração aí é irrelevante, que não sei o que, que não sei o que. Mas, tipo, a hidrocortisona não tá fazendo efeito, não tá fazendo diferença, vamos tirar essa porra, entendeu? Daí tirou a hidro e não teve alteração Eu nessa tive que ir em borda. outro médico pra tirar. Você fez um desmame. Fez, desmame. Tá. Inclusive, porque se não fizer desmame é super prejudicial, né? Pode estragar Eu tô as pensando assim, se você, eu não sou médica, nem sei, mas só se você fazia uso da hidro e fabrica o cortisol, você não podia ter entrado numa síndrome de Cushing? Porque você está tomando dobrado? É uma questão aí. Tem algum médico que pode responder? Eu Eu queria não saber, porque sei. você fabrica cortisol, né? Sim. E aí, Hoje em dia eu tomo um tipo de cortisol, mas não é a hidro, é o Florinef, que é a fludocortisona. tá. A fludocortisona é para tentar estabilizar essa questão da pressão, que tem essa variação aí de pressão e batimentos. A tentativa é essa. Eu estava tomando 2 comprimidos de fludocortisona. Pra você ter ideia, uma amiga minha que tem insuficiência mesmo, toma só um. Eu estava tomando 2. E o negócio parou de fazer efeito. Normalmente Aí sua pressão sobe ou desce? Ou ela varia mesmo? Ela sobe e eu, desce? eu não percebo tanta pressão, porque isso só apareceu no exame, né? Ela caiu. Eu não percebo tanta pressão porque eu já identifico com os batimentos. Então, assim, eu não fico. A pressão ainda não chega a mudar. Quando meus batimentos. Porque eu começo a sentir, os meus batimentos já estão mudando e eu já tô com muito mal-estar quando eles estão mudando. Aí você Então eu deita. quero. Aí eu deito. Eu deito. E Eu não não dou tem nenhum conta. remédio que te melhore. Não, Só quando, deitar. quando eu tô em crise, A é Olenta esperar. respondeu que sim, que é o risco de Cushing. Porque se você já fabrica, pensa comigo, Sim. cortisol e numa maneira completamente maluca, né? Porque você fabrica mais à noite e entra com a hidrocortisona, eu acredito que você pode desenvolver podia ter desenvolvido uma síndrome de Cushing. Ainda Não, bem é que muito não teve. sério o que eles fazem. Por exemplo, esses tempos atrás eu fui numa. Porque, assim, existem alguns antidepressivos que eles atuam no sistema nervoso central e que eles podem ajudar nesse processo de tentar estabilizar a desautonomia, entendeu? E assim, eu tive depressão desde os meus 12 anos de idade. Então, o que que acontece? Eu fazendo, tentando, tomando vários remédios, tomando beta-bloqueador, tomando fluodocortisona, tomando antidepressivo, não sei o que. Chegou um ponto que eu falei, cara,
eu não tô entendendo o que que é eu, o que que é remédio, o que que é sintoma. Tem que fazer alguma coisa, tem que tirar esses trem. Aí eu cheguei na médica e falei, ô, não tô entendendo o que que tá acontecendo, que não sei o que não sei o que. Eu preciso tirar esses negócios, eu tô tendo efeito colateral de medicação, não tô me sentindo bem e tal, não sei o que. Isso não são sintomas comum da doença e papapá. Em vez de diminuir o remédio, sair de lá com mais uma receita. Meu Deus do céu. Tipo assim, quando eu O fiquei que que nesses. você toma hoje? Hoje? Qual a sua Hoje, medicação? hoje eu tô tomando o Florinef, o beta-bloqueador, que é o atenolol, que Que é é, para pressão? ele controla os batimentos, mas acaba interferindo também na pressão. Ele está controlando os batimentos, só que é engraçado porque ele controla os batimentos, mas eu continuo tendo mal-estar como se não tivesse controlado. Entendeu? Entendi. Mas, normalmente você consegue ter uma vida normal? Ou são poucos dias de normalidade? Depende da época. Existem períodos que eu consigo mais e existem períodos que eu consigo menos. Entendi. Tem algum gatilho? Tem alguma coisa que desencadeia? Não. Eu pode desencadear se eu forçar, né? Mas a maioria das vezes tem Fisicamente ou ou psicologicamente? mentalmente. Pode ser Mentalmente. psicológica, pode ser questão de raciocínio também, tipo, Se fazer, você estudar muito, pode desencadear. Se pode, você correr muito, pode desencadear. pode. Entendi. E É agora assim, você está quanto tempo sem crise? eu tive uma crise semana passada. Ai, Só que semana passada. eu fiquei uns 4 dias com. Aqui inchou, eu não consegui encostar aqui porque São doía. ínguas, que a gente conhece popularmente como É, íngua. parecido com íngua. E dor de garganta, eu até virei e falei assim: será que é dor de garganta? Será que é Covid? Será que é? Mas fiz o exame de Covid e não deu nada. E é isso: dor de garganta, dor de cabeça. Esses E efeitos aí você é colaterais. internado ou não? Os pacientes não internam. Nunca. A gente tenta não ir no médico, porque ir no médico é fria. Porque Eles se a não gente vão for, te. se a gente vai para o hospital, eles vão fazer o quê? Eles vão dar diazepam na veia e mandar você embora. Ah, ele vai falar que você tá com piti. É, Nervoso, diaze- piti. diazepam na veia e vai mandar embora. Eles não sabem como reagir. E isso até nos Estados Unidos e na Europa é assim. Apesar de que agora na Europa já existem alguns centros específicos para os pacientes com síndrome da fadiga crônica serem atendidos. Entendi. E o SUS não tem nada. É xilique, piti. Eles tratam tudo como xilique e piti. Ah, o SUS não tem nada, mas eu acho que o problema não é o SUS. O problema é que não existem pesquisas no Brasil sobre isso. As Nem se pessoas que você for o pesquisam. melhor médico da USP, não Eu fui vai. no Einstein, eu fui em médicos do Rio de Janeiro, eu tentei tudo que você imaginar. E assim, o grupo de pacientes que a gente tem mais de 60 pessoas. Não tem ninguém que tenha encontrado um médico Não, que mas então a gente já vai ter que fazer um barulho, porque alguém vai ter que estudar isso aí, gente. Como assim? Não tem. não tem. Eu fui no Einstein e assim, os médicos ficam muito putos, né? Porque você chega lá, eu cheguei lá com um monte de pesquisa, tipo assim, ó, saiu isso, saiu isso, saiu isso, tal. Eles ficam putos com você, né? De ser você isso. Você já vai com uma bíblia, com um prontuário pronto de pesquisa, que é para não dizer que você está tendo crise de ansiedade, né? Ué. Você já viu aquelas pastas de arquiteto desse tamanho assim? Grandonas? Eu tenho uma daquelas, só de exame. Aí A você já médica leva riu da... tudo. Eu já levo tudo. A médica riu da minha cara da última vez. E, e eu E aí, perguntei para pra assumir ela, essa íngua, você tem que tomar algum tipo de não, antibiótico ou tomei não? anti-inflamatório. Anti-inflamatório foi melhorando. E Oi, eu, Elba. só que o que que acontece? Às vezes isso pode ser, no meu caso durou 4 dias, mas existem pessoas que ficam em crise por meses, entendeu? A gente não sabe prever quanto tempo que essa crise vai ser, por quanto tempo que essa crise vai durar. Entendi. É síndrome da fadiga crônica, Elga. Tem gente que está entrando agora e está perguntando. É uma doença de difícil
Difícil. Atualmente ela é chamada de encefalomielite miálgica, justamente pelo preconceito que a síndrome da fadiga crônica esse nome traz, né? Porque tem todo um tabu em cima disso. Se Porque o cara tem fadiga, ele é preguiçoso. É é, isso que as pessoas é, pensam. hoje em dia eles estão chamando cientificamente de encefalomielite miálgica. E o que que acontece? Eu perguntei para essa médica de São Paulo, do Einstein, virei e falei assim: e aí, você já tratou algum paciente com isso? Como que é? Aí ela virou e falou assim para mim que já, mas que nenhum que não tinha respostas igual eu não tinha aos remédios. Você não tem resposta aos remédios. Não. Eu, por exemplo, tô tomando Florinef, o Florinef, por enquanto, por um tempo ele deu conta de segurar, mas depois parou, entendeu? E aí, Outra coisa, mas outra você coisa usa que remédios de base, que sem eles você não consegue viver. Você tem essa medicação base. Então, é o que eu estou te falando. Não existe uma medicação base, não existe um tratamento definido pela associação médica ou alguma coisa nesse sentido. O que eles tentam é tratar sintomas. Como meus sintomas são desautonômicos, eles estão com Florinef, tentam beta-bloqueador, estão começando a cogitar em trocar o Florinef por outro lá, que mexe na questão da pressão também, entendeu? Eles vão tentando controlar sintomas, eles não estão tratando a causa. Eles estão Entendi. tentando tratar sintomas. Você tem que Tipo tomar assim, medicação para dormir, por exemplo? não. Para dormir, Não, não. Dormir é você não. fácil para mim. Muito fácil. Muito fácil. A não ser que eu esteja com crise de ansiedade, que não é difícil de você ter diante da situação de que você tem uma limitação física que as outras pessoas não têm. Entendi. A Elga está perguntando, a Elga faz parte do mesmo grupo que eu, da ABA, que é a Associação Brasileira de Doença de Addison, né? E aí eu entrei porque a minha não é primária, mas é secundária, porque eu perdi a hipófise e não fabrico cortisol, como já expliquei. Ela está perguntando uma coisa que você já falou, mas eu acho bem importante que você fale para as pessoas que entraram, se você tem alteração no sódio e no potássio, se Não, fica normal. normal. Não, nem Normal. no potássio. Elga, os Normal. exames dela, normalmente os exames dela, todos dão normais. Tem algumas coisas só que dão alteradas que ela pode explicar novamente para quem. Mas a CTH, por exemplo, todos os exames normais. A única coisa que ela tem é o cortisol, que o dela é fabricado à noite, mas no seu caso especificamente, né? Não é todo mundo que tem a síndrome da fadiga, ou é uma Eu coisa não, comum. eu não, é comum de acontecer de ser invertido. É comum de ser invertido. Mais Mas, pessoas na sua situação têm sim, o cortisol invertido. sim, é comum ser invertido, mas não significa que são todos. É uma doença ainda em pesquisa, não se sabe, ainda não tem estudos conclusivos, mas há estudos preliminares, normalmente a tendência é ser invertido. Então, o E Covid para você é super perigoso, né? eu tive Covid, eu fui assintomática, eu não senti nada. Eu descobri que eu tive Covid porque a minha namorada teve e perdeu o olfato. E aí eu fui E aí fazer o exame. você desconfiou. Aí eu fui fazer o exame. Só que o meu pós-Covid foi péssimo, porque me desencadeou uma crise. Então eu Entendi. voltei a ter sudorese, voltei a ter exaustão física, minhas mãos começaram a inchar, isso foi um sintoma novo, minhas mãos não inchavam. Aí às vezes eu ia fechar assim, doía para fechar, De tão entendeu? inchada com a mão? É, Isso no ficava pós-Covid. no pós-Covid. O pós-Covid aparentemente deu uma atenuada nos meus sintomas, que eu já tinha antes, entendeu? Nossa! Mesmo Gente, eu, se, mesmo eu sendo assintomática, eu não senti nada do pós-Covid, e o do pós-Covid Covid. começa mais ou menos quando? Não necessariamente após o 14º dia, né? Ele pode demorar um pouco mais para Eu não começar. sei te dizer, porque quando eu fiz o exame, eu já tinha tido o Covid. Entendi. Então, eu não sei te dizer. E eu acho que isso varia de organismo para organismo também.
Mas está sendo muito, assim, já tinham 6 meses de pandemia, essas instituições que fazem pesquisas relacionadas à síndrome da fadiga crônica, elas já estavam publicando coisas nesse sentido, dos sintomas do pós-Covid estarem correlacionados com a síndrome da fadiga crônica. A doença que o pós-Covid mais se aproxima é a síndrome da fadiga crônica. Entendi. E a parte de coagulação sua também é normal? Você não tem problema Normal, com isso? normal. Entendi. E fiz todos os exames no sentido de ver se tinha alguma trombose, aqueles exames de imagem que você faz para ver se está Uhum. tendo. Não, deu tudo normal. Normal. E aí você fala que desencadeia crises de ansiedade, a síndrome da fadiga crônica. Não, ela desencadeia essa coisa parecida com uma gripe, que a gente não sabe direito o que é. Aumenta o nível de exaustão, porque assim, por exemplo, eu tenho exaustão diariamente, isso é fato, eu tenho exaustão diariamente, mas a gente vai aprendendo a sobreviver à medida que vai contornando, tentando entrar com remédio para ver se reduz e tudo mais, e em dado momento a gente vai aprendendo a sobreviver com essas limitações. Mas se eu tenho uma crise, agrava a minha exaustão. E assim, você funciona melhor então durante a noite? Não exatamente. Não exatamente. De manhã eu tenho mais dificuldade de me manter acordada. Pela manhã. Pela manhã, até tipo meio-dia, e depois você vai tudo Eu vai fico ficando tudo bem. mais. Vai ficando melhor. Mas aí, por exemplo, o que acontece? O problema é o seguinte: eu já tô aqui, do tempo de eu ficar sentada, eu já tô escorrendo suor nas costas. Desse tempinho que eu tô aqui sentada para conversar com você. Então, à medida que eu vou ficando sentada, vai me dando um cansaço no tronco e aqui escorrendo suor, escorrendo suor. Em dado momento eu preciso deitar. Aí se eu deito, eu durmo. Entendeu? Entendi. Mas tipo, vai chegando um momento que meu corpo não aguenta, que ele pede um time. Aí eu deito. Atualmente, Eu, por exemplo, não consigo ficar sentada. Então, estou dando graças a Deus que a gente está em home office, porque a pior posição para mim é sentada. Assim, a minha coluna não aguenta. Claro que é um problema completamente diferente, mas muitas das coisas é inacreditável. Assim, que muitas das coisas que você relata para mim, eu sinto. Como eu acho que eu operei a coluna 2 vezes e já tinha esse tumor. Eu acho que foi o tumor, que era excretor de GH, que me desenvolveu essa curva tão grande, 90 graus de escoliose. Mas isso é um achismo, porque também não tem estudo. Deveria ter, porque eu acho que está totalmente ligado uma coisa à outra. Mas muita coisa do que você fala de sudorese, dessa coisa. Não, agora não, porque eu tomo cortisol, a hidrocortisona de manhã. Então é o momento em que eu tô mais alerta. Mas antes eu tinha muito problema de manhã, o dia inteiro, assim, com muito cansaço. Aí fazia o exame de tireoide, porque acho que não sei você, mas eles pedem para saber se você tem hipotireoidismo. Pediram para todo você fazer dia. isso? Todo dia. Quase todo dia. Eles Você vai no te médico e eles acusam, pedem. toma Puran, vai tomar Puran de 100 que vai passar. É mais ou menos isso. Eles sempre pediram, mas a minha tireoide dá normal também, dá tudo normal. A Elga está perguntando se o sódio não, Elga, mas ela tem alteração de pressão. O A, Cira, né? altera, a alteração de pressão geralmente ela está correlacionada com a desautonomia, que ela dizem que parece que é uma dificuldade do sangue subir das pernas pro cérebro, não sei direito como que é o processo da desautonomia aí, mas enfim, o sistema nervoso que passa as informações para os órgãos, né, é uma disfunção desse sistema nervoso central aí que aí interfere no coração, interfere na bexiga, interfere E os no intestino. sintomas te desencadeiam uma crise de ansiedade, é isso? Porque você Não, fica. assim, você fica, eu acho, o que desencadeia a ansiedade e pode desencadear, e com certeza interfere em depressão também, eu acho que é o fato de você ter uma limitação física e não conseguir fazer as coisas. Você E não chegar nos conseguir médicos, ser entendida.
você chegar nos médicos e eles virarem e falarem assim, não, você não tem nada, é tudo psicológico, mas aí você tem uma exaustão física, você tem sudorese, você tem arritmia, você tem não sei o quê. Muita gente não consegue trabalhar, que nem eu te falei, existem pacientes que estão há mais de 8 anos de cama. Então, Acamados assim, mesmo. acamados mesmo, de não conseguir sentar. E nem ir no banheiro, por exemplo. Estão com sonda e tudo mais. Tem gente com sonda e tudo mais. Tem um cara que ele é filho de um pesquisador do Ron Davis. Ele é filho desse Ron Davis. O Ron Davis, ele é um pesquisador de Stanford. Esse cara agora está dedicando a vida para estudar a síndrome da fadiga crônica, porque o filho dele tem. O filho dele tem que se alimentar por sonda. O caso dele é gravíssimo, é muito pior que o meu, muito mais grave que o meu. E é muito delicado, e mesmo assim não tem respostas. E eu queria entender como é que funciona essa questão de pessoas que não têm acesso a esse tipo de informação que você tem, por exemplo, que não estão nesse grupo, que deve ter muita gente. Provavelmente é tratada então, é Forma do Whitney errada. que eu tô falando. Era do Whitney que eu tava falando. Provavelmente é tratado de forma errada, né? Provavelmente tratado como uma depressão, tratado, sei lá, enfim. E aí a pessoa não vai resolver o problema a vida inteira e vai morrer sem saber que era síndrome da fadiga crônica. Sim. Que também não tem uma cura hoje, não tem nada que... Tem algumas coisas que atenuam os seus sintomas só, mas não tem absolutamente nada que, de fato, resolva o problema, né? É incurável. Sim, e assim, por exemplo, a gente acaba encontrando coisas que atenuam os sintomas, eu encontrei, mas a longo prazo isso deixa de fazer efeito. Até o Jefferson tá falando aí do Whitney, que é esse rapaz que é filho do pesquisador de Stanford, ele tem gastroparesia e não dá conta mais de falar. O caso dele é muito grave. O caso dele é muito grave. E ele é filho de um pesquisador de Stanford que está dedicando a vida para estudar isso. Ele não fala mais? Não. Ele não tem força para falar, é isso? Não. E qualquer coisa desencadeia um pain nele. O pain é o mal-estar pós-esforço, né? Que aí pode vir como gripe, pode vir como disfunção cognitiva, exaustão, muita exaustão, enfim, pode ser N coisas, entendeu? Nossa, realmente é surpreendente e assustador que não tenha pesquisa e que, né? Imagina, tô chocada, assim, de verdade. Não, assim... levam a vida sendo tratadas de forma errada no Brasil. No Brasil, eu não sei nessa questão no mundo, porque me parece que é uma coisa extremamente limitada, né? Lá fora já tem pesquisas, né? Assim, eles estão um passo à frente por já terem pesquisas, né? Por saberem, levarem a doença a sério e tudo mais. E já terem encontrado diferenças em exames, apesar disso não ser suficiente para falar, ó, o diagnóstico vai ser feito assim, entendeu? Mas eles já estão fazendo muitas pesquisas, já começaram, inclusive esse documentário que essa moça de Harvard fez, ele foi um grande divisor de águas em questão de investimento para pesquisa. É o que está na Netflix, né? Chama Unrest. Obrigatório assistir. Chama Unrest. Sim. E assim, ele foi um divisor de águas para a questão de investimento em pesquisa, para a questão das pessoas olharem mais para isso, né? E assim, e a questão é essa, eu acho que eu resolvi começar a divulgar isso porque eu cansei, entendeu? Eu cansei de ir em médico. Sim. Eu cansei de ir em médico. Entendi perfeitamente, é exatamente a sensação que eu tenho. Não, Elga, nós não somos raros, mas dizem meus irmãos de doença que nós somos órfãos. Mas por que não raro? Porque é muito comum. Dani, estima-se que tem de 15 a 30 milhões de pessoas no mundo com essa doença antes do Covid. É comum, mas essas pessoas sabem o CID do que elas têm? Todas essas pessoas sabem? O problema é esse, elas não são diagnosticadas. Então deveria ser considerado como raro.
Você concorda comigo? Eu acho que não, você sabe por quê? Porque se você coloca como raro, a gente está virando a gente está fechando os olhos para as pessoas que não estão sendo diagnosticadas e De por forma causa correta, entendi. que as pessoas estão, porque assim, não é questão de, ai, faltam as pessoas com esse diagnóstico. Não, essas pessoas não estão sendo diagnosticadas, são subnotificadas. Entendi. Entendi. Existem 15 a 30 milhões de pessoas no mundo antes do Covid. Agora, com o Covid, esse número a gente não tem nem ideia. E hoje você passa com endócrino, com neuro. Existe o CID, sim. Eu já fui no endócrino, o endócrino não deu conta de tratar. Já fui em neuro, frequentemente tem que trocar de neuro, porque chega um momento que. A Mas ela é Fá, pós. a Fá tá, Favivasco está dizendo que não tem um CID, mas já foi explicado que ela é uma doença pós-viral. Isso já foi batido martelo por pesquisas que provavelmente é uma doença pós-viral, né? E por isso ela existe um CID. Há uma suposição de que a síndrome da fadiga crônica seja pós-viral, sim. Ela não é concluído nesse sentido, mas existe sim a possibilidade dela ser uma doença pós-viral, até mesmo porque o pós-Covid tem sido diretamente correlacionado com a síndrome da fadiga crônica em muitos casos. É muito. É uma das suposições que eles colocam é que ela seja pós-viral. Mas Tem algum existem outras paciente que já posições. teve, por exemplo, desenvolveu ou desencadeou essa síndrome depois de uma cirurgia bariátrica, por exemplo, ou depois de uma cirurgia de coluna? Cirurgia de coluna ela já tinha antes, mas depois de alguma cirurgia, já vocês têm relatos disso ou não? Existem sim pessoas que podem desenvolver essa doença após cirurgia, após algum trauma. O Vinícius, por exemplo, ele é um cara que ele teve um acidente de carro, que foi quando que gerou um trauma no abdômen, sei lá, não lembro direito como que foi, mas enfim, ele algumas lesões podem desencadear sim a síndrome da fadiga crônica. Sim, todo momento a gente está falando aqui que a síndrome da fadiga crônica ela é uma doença que está em pesquisa, que não existe nada definido, mas que existem pesquisas preliminares, sim, que pode ser pós-viral, da mesma forma que não pode ser pós-viral. Não há nenhuma conclusão a respeito disso. E a gente também não está aqui para trazer essa questão nessa perspectiva. A ideia é falar sobre o assunto para que mais pessoas saibam sobre isso, mais pessoas Isso se queiram propague. entender que isso Exato. perspectiva da síndrome da fadiga crônica, de entender o que, que realmente é. Afinal de contas, as pesquisas estão sendo desenvolvidas lá fora e pesquisas preliminares com identificação de alguns fatores biológicos, o que não é ainda um motivo de diagnóstico, mas que já são passos, né, assim, na ciência. Eu acho que nada é do dia para a noite na ciência. Mas a nossa ideia, o nosso intuito é estimular que as pessoas falem sobre isso e que as pessoas queiram estudar isso. Sim, eu acho que foi muito, para mim, foi muito esclarecedor, muita coisa. Principalmente agora, depois da minha cirurgia de coluna, enfim, da retirada do tumor. Eu acho que tem que ser pesquisado mais, porque que não é só simplesmente tratar como tá precisando passar no psiquiatra, viu, bem? Não é bem assim que a coisa funciona, né? Eu sempre desconfiei que não deveria ser assim. Acredito muito na questão multidisciplinar, do atendimento multidisciplinar, eu acho que tem que ser assim. Durante muito tempo, o ortopedista só tratava minha coluna e eu acho que o meu diagnóstico foi feito errado, mas enfim, isso é assunto para outra live, que a gente pode fazer várias, porque essa questão da síndrome da fadiga crônica me interessou muito. Eu quero ver se alguém tem alguma pergunta, né, para fazer sobre essa questão muito importante que você trouxe. Eu quero te agradecer 1000 vezes, porque eu Obrigada. realmente tem muita coisa a ser descoberta e eu não fazia ideia. E fala aí o que você quiser falar, e se alguém tiver alguma pergunta, por favor, também faça, porque eu acho que a gente já está encerrando. Ela também
precisa Sim. estar em outra posição, mais deitadinha, e eu também, minha coluna não suporta. Fala aí. Eu acho que uma coisa importante a ser falada, assim, que trouxe da minha experiência é o lance dessa questão da perspectiva multidisciplinar dos profissionais, porque hoje em dia você só encontra isso nas universidades. É muito difícil você encontrar, né, equipes dispostas a conversarem entre si. E eu acho que isso é fundamental. E ainda mais em doenças crônicas como as nossas, né, doenças. E eu acho que é fundamental a gente trazer essa perspectiva de exigir uma equipe multidisciplinar que se comunique, que não brigue por uma questão de ego, sabe? Você trouxe o seu exemplo do hospital, que você chegou lá e o médico não queria aplicar. Sorte é a sua que a médica quis ligar para o seu médico, porque eu já fui para o hospital e eles não quiseram ligar para o meu médico. Eles viraram e falaram que não era meu médico que estava ali, que era ele que estava ali, que era ele que ia decidir Ele o que ia queria ser dar a feito. conduta, exatamente. Eu acho que existe uma coisa pior. Ego, óbvio que é o que mais atrapalha o ser humano. É, e, e a desinformação, ao contrário do que você disse, na faculdade. Porque, por exemplo, eu tenho 2 sobrinhos que fazem medicina que falaram que o médico passou muito en passant o que era uma diabetes insípidos. Ele nem usou o nome diabetes insípidos, ele usou o nome de poliúria, que é a vontade excessiva de urinar, por exemplo, e não passou sobre crise adrenal, que é a falta do cortisol no corpo. Então, assim, Sabe o que não que... teve a matéria. E eles descobriram, eles falaram, tia, a gente descobriu que você tem por sua causa, porque a gente não sabia. Você Então, sabe o assim, que você trazendo isso daí? Eu vi um dado hoje que menos de 1/3 das escolas ensinam sobre síndrome da fadiga crônica. das faculdades de medicina, menos de 1/3. Ou seja, nem é citado. O cara sai formado e não sabe absolutamente nada. Não, eu Então, vi esse dado hoje. é por isso que a gente está aqui, porque a gente vai falar para todo mundo ouvir quantas vezes for preciso, até 30 milhões de pessoas descobrirem que tem síndrome da fadiga crônica, né? Obrigada. Eu acho que é isso. Muito obrigada. Vou deixar essa live gravada. Acho que cada palavra que você falou foi muito importante, porque eu tenho certeza que a partir daí muita gente vai buscar o diagnóstico, eu tenho certeza. Faça mais, fale mais. É muito importante mesmo. Eu fico muito agradecida por você ter aceitado o meu convite de estar aqui, né? O que essa doida está me chamando para fazer uma live? Mas eu acho que a gente tem que falar sobre essas coisas que ninguém toca, porque eu já estou de saco cheio de ser negligenciada pela medicina que a gente tem no Brasil, por mais fodástico que o médico seja. Eu ainda me sinto negligenciada como ser humano. Estamos juntas. É isso. Muito obrigada, foi um prazer, foi uma honra estar aqui e, como eu disse, estamos juntos aí. Muito obrigada, viu? Aí da próxima eu espero que a gente possa falar de novo e que a gente possa falar de mais doenças ou síndromes raras que as pessoas não conhecem. Muito obrigada, viu? Até Desculpa o tempo mais. que você está sentado. Um beijão. Um Até beijo, mais. tchau. Tchau, tchau. Gente, muito obrigada. Olha, pessoa, não sabe nem como sai. Estou saindo. Eu vou deixar, mais uma vez, vou deixar gravado, vou deixar disponível para as pessoas assistirem. Um beijo. Obrigada a você. Tamo junto e vamos falar mais e vamos fazer mais coisas. Um beijo, gente.